Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos tendo a grande oportunidade de estarmos reunidos para nesse dia também estar adorando a Deus e ouvindo a tua preciosa palavra. Olha, todos os momentos em que nós estamos congregados para adorar a Deus, Deus também, além dele se agradar da nossa adoração, também ele vai revelar da tua grandeza para a nossa vida. Então hoje, nós aqui estamos para poder estudar a preciosa palavra de Deus, pois hoje é o nosso culto de doutrina, é o culto do ensinamento, aonde Deus vai nos ensinar como nós devemos ser como crente, como caminhar como crente, como estar diante dele como crente. Vamos nesse momento clamarmos a Deus e pedindo a Ele que recebe a adoração da igreja e também vem nos falar com cada um de nós. Você aí na sua casa, ore comigo. Meu Deus, estamos nesse momento iniciando este culto de adoração, de louvor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Pai, hoje aqui nós estamos reunidos, a tua igreja, toda a tua igreja, para poder ouvir a tua preciosa palavra e pedimos assim que o Senhor nos ensine da sua verdade e que o Senhor venha falar em cada coração. Hoje aqui, meu Deus, a igreja está congregada para o fim de aprender e de ouvir a tua palavra. Senhor, usa de bondade e misericórdia com cada um dos teus filhos que estão reunidos para poder ouvir a tua preciosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu tenho dito nesses últimos dias, nós não estamos indo à igreja, nós somos a igreja, né? Nós não estamos indo ao templo, nós somos o templo, mas nós não estamos indo ao culto aonde tem um templo físico, mas o culto está vindo até nós, para nós adorarmos a Deus. Então, a mesma liturgia que nós temos quando estamos nos nossos templos físicos, é a mesma liturgia que você deve fazer aí na sua casa, porque está tendo cântico, está tendo louvor, está tendo adoração, está tendo ministração da palavra. Então, nós seguimos os mesmos modelos, a mesma forma, o mesmo objetivo. Então, pegue aí toda a sua família, chame toda a sua família, para que todo mundo esteja congregado no culto aí. Chama as suas crianças, peça a ela para sentar no sofá da sua sala, aonde você escolhe para adorar a Deus. Irmãos, é momento de adoração, é momento de você e a sua família cantar, adorar e ouvir a palavra de Deus. Olha, todos vocês que estão aí me ouvindo, não é meramente só participar do culto, não. Você tem que ir ao culto. Você tem que ir ao culto com o coração quebrantado e apresentar-te diante do Senhor toda a tua alma para poder adorar. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. A gente usa muito esse versículo para o templo, né, físico, mas aqui é o sentido espiritual, para que eu e você possamos estar diante de Deus com forma de temor, com reverência e dedicando. Então chama toda a sua família, chama as suas crianças. Ah, pastor, minha criança é muito pequenininha. Chama para o culto, irmão. Irmã, é momento de nós sermos servos de Deus. Então a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar desde pequena mesmo, desde criança. Então convida todo mundo da sua família, diga para eles que a hora do culto é 19 horas. Como eu estou dizendo, irmãos, assim como nós fazemos quando vamos à igreja, dobramos o joelho, vestimos melhor roupa, nós nos preparamos para ir à igreja. Então faça isso também aí, porque você está cultuando a Deus, você está adorando a Deus. O culto que você está realizando aí é para Deus. Então faça isso de todo o teu coração. Chama a sua família, toda a sua família da sua casa, estejam congregados neste momento, para poder adorar a Deus, todos os dias aqui às 19 horas, olha que coisa impressionante, maravilhosa, irmão, é todo dia, não é esporadicamente não, é todo dia, nós aqui estamos sendo ensinados, Deus está falando, Deus está fortalecendo, Deus está recebendo o louvor e a adoração. Então, não adianta nós arrumarmos a desculpa que não tem como a gente ir ao culto. Agora, é o culto, a adoração, o louvor que está vindo até a gente. Vamos aproveitar esse momento e vamos adorar a Deus? Então vamos adorar a Deus com um dos nossos louvores e logo depois eu volto para nós prosseguirmos aqui com a gloriosa palavra de Deus.
aproveite para adorar, chama toda a tua família, porque é momento de adorarmos a Deus. Vamos adorar com louvor. Deus está me ensinando a confiar. Deus está me ensinando a descansar, a acreditar no sim, mesmo quando ouvir um não. Saber que o mar vai se abrir, mesmo em meio à sequidão. É preciso confiar, é preciso, impossível acreditar, é preciso usar a fé, crer nas promessas de Jesus de Nazaré. Acreditar no sim, mesmo quando ouvir um não. Saber que o mar vai se abrir, mesmo em meio à sequidão. É preciso confiar, é preciso, o impossível acreditar, é preciso usar tua fé, crer nas promessas de Jesus de Nazaré. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tudo aquilo que o Senhor falou, você vai viver. Os sonhos de Deus ainda estão de pé. Ele não é homem pra mentir. Acredite e use tua fé. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tudo aquilo que o Senhor falou, você vai viver. Os sonhos de Deus ainda estão de pé. Ele não é homem pra mentir. Acredite e use tua fé. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tudo aquilo que o Senhor falou, eu sei que vou viver. Os sonhos de Deus ainda estão de pé. Ele não é homem pra mentir. Acredite e use tua fé. Acredite e use tua fé.
gratificante e como é glorioso nós cantarmos. Eu quero dizer aos irmãos, no momento dos louvores, se você subir ao louvor, canta também, meu irmão. Se você subir ao louvor, canta também, minha irmã. Faça um coral aí na sua casa. É momento de adoração. E quando nós falamos ou falávamos isso constantemente na igreja, o culto quem faz é você. Sempre estava ensinando, estou ensinando isso. O culto quem faz é você. O culto para ficar bom depende de você. Não depende só de quem está falando, de quem está pregando, não depende da gente. É a gente abrir o nosso coração e Jesus com certeza vai nos encher da tua glória e do teu poder. Irmãos, é momento de você ser cheio do Espírito Santo, é momento de você ser cheio da glória de Deus, ser cheio do poder de Deus. Afinal de contas, você é um crente pentecostal, você é um crente cheio do Espírito Santo, você é assembleiano. Precisamos nós dizermos isso para darmos valor ao ministério ao qual nós já estamos. Somos pentecostais, e pentecostais diz glória a Deus, aleluia, em alta voz. Você está no culto, adore a Deus, glórias a Jesus, aleluia, eternamente a Ele, a glória eternamente a Ele. Nesse momento vamos ouvir mais um louvor, e logo depois eu já volto com a ministração da palavra de Deus para a sua vida. Já vou dizer para você o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse capítulo 2. Vamos começar a falar aqui hoje de algo muito interessante, como a Bíblia é toda interessante, mas para o dia de hoje muito interessante. Então nós vamos estudar Apocalipse. Você que tem alguma dificuldade, tem até medo de ler Apocalipse, então nós vamos estar estudando junto aqui. Vamos estar aprendendo a palavra de Deus junto aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 até o 7, nós vamos estar ministrando sobre esta carta endereçada a Éfeso. Então, já vai se preparando, já vai adorando, abrindo o teu coração. Deus tem uma palavra para você. Adore a Deus com esse louvor. Quando todos imaginavam ter chegado o fim, todas as esperanças já desfaleciam. Era um silêncio total, muitas lágrimas rolavam, pois o nosso Rei Jesus estava morto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena esteve ali, mas não o encontrou. Maria sozinha ali ficou, quando de repente viu um homem que a ela falou. Maria, ela respondeu, Rabi, anuncia aos meus discípulos, igreja, não se preocupe, eu já ressuscitei, a vitória ganhei.
grande inimigo ele derrotou. Quando lá na dura cruz sim ele expirou. A vitória é sua. Igreja, não deixa a chama apagar dentro do seu coração. Não desanime, pois é grande o seu galardão. Nosso grande inimigo ele derrotou. Quando lá na dura cruz sim ele expirou. A vitória é sua, igreja. A vitória é sua, igreja. A vitória é sua, igreja. Graças a Deus que nós, nesse momento, tivemos a oportunidade de levantar a nossa voz, cantar e adorar. Quero te dizer que Deus recebeu o seu louvor e a sua adoração, pois procedeu de todo o teu coração. Quando sai do nosso coração, Deus recebe. Vamos lá imediatamente para a Bíblia, irmão. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensinamento, é culto da palavra de Deus revelada, pois a palavra de Deus, irmãos, ela já é revelada. Tem gente que fica buscando revelação. Nós não temos que buscar revelação, já está revelado, está aqui, ó. Nós precisamos pautar nossa vida no que a Bíblia nos ensina e revela-nos. Vamos lá, sem nós alongarmos muito, vamos direto para o nosso assunto, porque tem muita coisa para Jesus nos ensinar nesta noite, no culto de ensino ou culto de doutrina. Apocalipse chama-se livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 2, a partir do versículo de número 1. A temática, até quando você já vai encontrando aí, diz cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Então nós vamos falar de igreja. Vamos falar de igreja, instituição, papel da igreja, o dever da igreja, o que a igreja tem que fazer. Todos nós estamos cientes que a igreja é nós, templo somos nós, todos nós estamos cientes disso. Mas nós, o conjunto de pessoas, vai formular a instituição, e a instituição tem o seu papel. Aqui Jesus destaca isso. E vamos aprender isso à luz da Bíblia. E aqui tem palavras admoestativas, tem também palavras para poder até enaltecer, mas tem palavra de correção também. Então, mas vamos lá. Deus tem algo precioso aqui para nós. Apocalipse 2, a partir do verso de número 1, diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em algumas outras versões, amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar pedindo a Deus entendimento nessa leitura desta noite. Senhor Jesus, juntamente com toda a tua igreja, juntamente com os teus filhos, nós clamamos neste momento entendimento da leitura que acabamos de fazer. Apocalipse capítulo 2, de 1 ao 7. Nós precisamos de esclarecimento nesse texto. Nós precisamos da revelação contida nesse texto. Senhor, portanto, que assim o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, para que assim possamos compreender o que aqui está escrito, e nós abriremos o nosso coração para poder guardar a tua preciosa palavra. Senhor, eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor, não quero falar do que eu penso ou do que eu acho, mas quero transmitir do que o Senhor quer falar com a tua igreja, pois a tua igreja está sedenta para a tua palavra. Eis aí o teu povo, Senhor, querendo ser alimentado, alimenta cada um com a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, por esta palavra gloriosa, glória a Deus, por esta oportunidade gloriosa, glória a Deus, por estarmos na presença de Deus e ouvir os seus ensinamentos. Vamos lá, meus irmãos? Então aqui, esse texto que nós acabamos de ler, já está notório, é notório de que se trata de uma igreja em Éfeso, que era uma cidade. Eu não quero falar de cidade, não quero falar de Império Romano, não quero falar nada disso. Primeiro que a gente não está em sala de aula teológica, mas o que eu quero transmitir, o que eu quero transmitir para você, o que é o contexto desse texto que acabamos de ler, pois esse contexto fala da igreja, da característica da igreja de Éfeso, mostra como ela é. Para ser mais preciso, o que está escrito do 1 ao 7 é um raio-x da igreja de Éfeso, é uma tomografia da igreja de Éfeso, é mostrar como a igreja estava. Jesus, ele mostrou, ele revelou como a igreja se encontrava naquele exato momento. Quando João recebe a revelação de Deus, Deus mostra para ele e manda ele escrever e enviar esta carta para esta igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso nesse exato momento, quando Jesus revela para João, revela as atitudes da igreja, revela o procedimento da igreja, revela as verdades da igreja, revela como a igreja estava naquele exato momento. Então a carta, ela é endereçada a cada uma dessas igrejas aqui, e ela é admoestativa, ao mesmo tempo que mostra o trabalho deles, o trabalho da igreja, a execução da igreja, mas mostra também os seus defeitos, aquilo que deveria fazer, não estava fazendo, e aquele que não deveria fazer e estava fazendo, sempre em inversão de valores. Um dos grandes problemas nós seres humanos é isso, é nós inverter os valores. Aquilo que devemos dar valor, nós não damos valor devido, e aquilo que nós não precisávamos de dar valor, nós elevamos e damos valor até demais. Olha, meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela, quando Jesus revela toda a sua identidade, como ela estava, como ela se portava, como ela estava praticando a sua fé, era uma igreja que na verdade estava defendendo até a verdade, mas havia perdido algo. Nós vamos aprender isso. Pois bem, o que nós queremos aqui abordar, o que a Bíblia quer nos ensinar, vai ser algo que vai nos dar instruções como nós devemos ser igreja instituição e ser igreja templo do Espírito Santo. Para a igreja instituição, que é no caso aqui a igreja de Éfeso e as demais aqui, são instituições, é algo físico, é algo que é conduzido, é algo que é organizado, que é elaborado. Quando Jesus chama a atenção da instituição, é porque a igreja templo, que somos nós, não está indo bem. Sempre eu disse isso nos cultos e sempre falei, o reflexo da igreja, da instituição, do lado físico, é do que é a pessoa
em outra área, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, ou no seu interior, que só Deus pode ver. Então, o reflexo da igreja física é o reflexo daquilo que a pessoa é, o seu dia a dia. Então, o templo somos nós, a habitação é nós, mas a igreja física, ela só se congrega, só há reunião, só há possibilidade de ela ser luz, se a igreja templo do Espírito Santo, onde tem azeite, a igreja onde tem que ter azeite para poder produzir luz, para o candeeiro produzir luz. O candeeiro só vai produzir luz partindo do princípio que tem azeite dentro de mim, que sou vaso, você que é vaso. Candeeiro é a igreja, o candelabro é a igreja. E quando Jesus ele fala dessa natureza, é para que a igreja seja a luz no meio das trevas. Mas para a igreja, instituição, ser luz no meio das trevas, eu, como pessoa, como crente, como participante, como membro, como servo de Deus, como estou nessa instituição, eu tenho que ter essa característica, eu tenho que ter esta função, para que assim, olha só, irmão, o candelabro, ele é feito por 7 hastes, só para a gente entender. Um candelabro sozinho, ele não produz uma luz, uma haste sozinha, ela não produz luz suficiente para clarear um local onde tem escuridão. Mas o candelabro, com cada uma dessas hastes, a junção disso se torna um só. São 7 hastes, mas todas estas hastes estão ligadas em um tronco. E este tronco é onde se coloca o azeite. E este azeite, ele vai sendo colhido por cada uma dessas hastes, para que essas hastes possam ter possibilidade de produzir a luz. Então, a luz ela só é suficiente quando há junção dessas hastes. Se elas forem separadas, nem em pé elas ficam, elas vão cair. Se elas forem separadas, elas não têm condições de ser reservatório de azeite, porque o reservatório de azeite é um, e desse reservatório passa para todas estas hastes. Então, escute bem, aqui quando Jesus diz, ou quando ele fala do candeeiro, do candelabro, é um local, é a coisa que é para dar a luz, para trazer claridade aonde há trevas, irmão, só vai ter o candelabro completo se cada um de nós estivermos enxertado na videira. João 15, Jesus é a videira, o Pai é agricultor, nós somos os ramos, e nós precisamos de estar enxertados em Cristo. Aí sim teremos possibilidade de produzir uma luz não individual, mas é a junção desta luz que vai fazer o candelabro ou candeeiro para produzir uma luz satisfatória para tudo ou para todos desse recipiente. Pois bem, Jesus, quando ele começa a ministrar isso, ele começa a falar desta unidade. O candeeiro é uma junção de várias artes que dá unidade. E nós já sabemos muito bem do Salmo 133, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então, nesse momento, meus irmãos, a igreja, a instituição, não estou falando da igreja nós, mas a instituição, ela só se torna e é instituição luz para o mundo, desde que eu seja a haste que esteja enxertada na videira que é Cristo, desde que eu esteja sendo uma haste do candelabro, aí eu, você e todos nós, sendo cada um de nós nestas hastes, sendo cada um de nós uma dessas hastes, mas pastor é só 7, irmãos, aqui é 7, é o número da perfeição, só para nós darmos um entendimento da realidade, da unidade. Quando tudo está unido, tem azeite para todo mundo, aleluia. Aí o que vai acontecer? A igreja, a instituição, ela irá permanecer com seu candeeiro aceso,
Mas para ele estar aceso, eu, você, templo, igreja, precisamos de estar ligado. Irmãos, nós não estamos nos vendo, nós não estamos nos encontrando na igreja, eu não estou te vendo, eu não estou com você todo dia, mas Jesus está com você todo dia, Jesus te vê todo dia, Jesus te assiste todo dia, Jesus cuida de você todo dia Jesus está com você. Para a instituição da qual nós servimos a Deus, para ela ser o candeeiro, eu preciso de estar enxertado, eu preciso de estar ligado. Irmão, o candeeiro, vou repetir, a haste sozinha do candelabro, ela sozinha não produz luz, porque ela não tem reservatório. O reservatório é aquela haste do meio, aonde se põe nele, e ele embaixo ele vai fazer com que todo o azeite vá para todas as hastes devidamente, e ninguém fica sem azeite, irmão. Nós precisamos de compreender que a nossa instituição, a nossa igreja, ela produz, melhor, ela é o reflexo daquilo que nós somos fora dela, daquilo que nós somos fora dela, no sentido de que nós não estamos na igreja, mas você está em casa. Então, o reflexo, ela só vai ser candeeiro se nós, de fato, estivermos enxertados da videira verdadeira. Bem, já entendemos isso? Vamos nós agora aqui, eu vou definir aqui, a Bíblia vai definir para nós algumas coisas que são fundamentais que nós encontramos aqui no texto lido, no contexto. Olha, quando Jesus ele se refere à igreja de Éfeso, ele começa a falar de algumas qualidades e fala também dos seus defeitos e fala de uma ação que ela tem que ter. Então são três coisas: fala da qualidade da igreja, fala do defeito da igreja e fala o que ela tem que fazer, ok? Fala das qualidades que ela tem, fala do defeito que ela tem e fala como ela tem que proceder para esse defeito ser corrigido. Pois bem, quando Jesus se refere à igreja, ele começa a falar com esse candeeiro que é a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui a Bíblia, quando fala estrela, está se falando de pastor, do anjo da igreja. Por exemplo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Quando fala 7 estrelas, está falando do pastor da igreja. Quando se fala de estrelas aqui, está falando do pastor da igreja. Agora, não queira alguém achar aí que você tem que brilhar mais do que os outros, não é nada disso. Estrela é o reflexo, a estrela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, e o sol nosso é o sol da justiça, então nós somos um reflexo. Só para você ter ideia, em Apocalipse capítulo 1, você vai ver o significado disso no versículo 20, está escrito isso no versículo 20, explicando isso, que as 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Só para você ver lá no 1:20, vamos até ler. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, são os 7 pastores, são os pastores da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então 1:20 de Apocalipse explica isso, ok? Então vamos lá. Quando se fala aqui que está escrevendo ao anjo da igreja, é o pastor da igreja, está escrevendo para ele informar isso para a igreja, ensinar para a igreja como deve proceder, como deve ser. É o papel que a gente tem que fazer, o pastor. Ele tem que mostrar a palavra de Deus, tem que mostrar a verdade, com amor, a gente vai aprender isso aqui. Então o dever é mostrar a palavra de Deus, e a gente tem que fazer isso para que assim a igreja, templo, que é você, possa estar na presença de Deus, ligado na videira verdadeira, ligado na haste, ligado no castiçal, no candeeiro, para que assim tenha azeite para você. Irmão, se você não tiver ligado no castiçal, ligado no candeeiro, não tem azeite. Ou a haste sozinha, ela não consegue ter azeite, tem que estar ligado, ok? Vamos lá. Glórias a Jesus. E uma coisa que a gente fala, tá ligado, é estar ligado com Cristo, abandonando o pecado, abandonando o mundo, abandonando as orgias desse mundo, abandonando tudo.
Quando eu abandono tudo e vou para Jesus e coloco essa Bíblia na prática em minha vida, irmão, estou me ligando. Tá? Estou ligando. Quando eu estou ligado com isso, negando o mundo e me aproximando de Deus, estou ligado da videira verdadeira. E quando eu estou ligado na videira verdadeira, irmão, tem azeite, tem Espírito Santo para mim e para você. Pois o Espírito Santo só habita em templo não feito por mão de homens, mas templo feito pelo próprio Deus, que é você. Então, já entendemos aqui que 7 estrelas são pastores, 7 castiçais são as igrejas. Já falei bastante sobre isso. Então, agora, vou destacar aqui, a Bíblia vai destacar para nós aqui, as qualidades de Éfeso, as qualidades desta igreja. A gente gosta muito que alguém olhe para a gente e veja as nossas qualidades, todos nós. Olha, alguém olhar para a igreja de Cataguases e dizer as qualidades da igreja, a gente fica até muito feliz com isso, com certeza, irmão. E Jesus também, ele honra a gente, também vendo as nossas qualidades, ele vê também, não é só defeito não. Então vamos lá. Primeira coisa que devemos destacar aqui, que a Bíblia destaca no versículo de número 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. Olha, primeira coisa aqui destacar, que a igreja aqui em Éfeso era uma igreja que executava o trabalho, trabalhava. Era uma igreja que não cruzava o braço não, eles trabalhavam. Então a primeira qualificação, a primeira característica de coisas boas que a igreja fazia era a execução do trabalho. Eles executavam o trabalho, faziam a obra de Deus, vamos falar assim para a gente entender. Eles praticavam na íntegra isso. Então Jesus olha para eles e vê que eles se dedicavam naquilo que faziam. Outra questão é que eles estavam pautados na verdade, ou seja, se alguém vinha com heresia, vinha com mentira, eles descartavam. Olha só a qualidade dessa igreja: trabalhava, não cruzava o braço, não negligenciava e nem ficava apontando o dedo para os outros fazer. Irmão, a pior coisa que tem, a gente vê uma coisa que tem que fazer e a gente fala assim, é um absurdo, ninguém faz nada. Ah, tem uma sujeira aqui, ninguém teve a audácia de pegar um pano e passar. Aí quando eu falo isso, ninguém, eu estou me colocando também nesse bolo também, porque eu também não tive a audácia de pegar e limpar. Eu não tive a audácia de pegar um pano e lá e limpar. Se eu disse que ninguém teve, que é uma vergonha, eu também sou um produto dessa vergonha, que eu não estou fazendo, não estou realizando. Mas a igreja aqui de Éfeso, Jesus olha o trabalho deles, e Jesus olha que eles não aceitam as heresias, eles não aceitam os falsos apóstolos, eles não aceitam aqueles que porventura chegavam ali para introduzir uma mentira, eles não aceitam. Primeiro por quê? Que eu vejo isso, é que o pastor desta igreja ensinava a Bíblia para a igreja de Éfeso. A primeira, a gente está vendo qualidade, depois a gente vai ver defeito, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aqui a Bíblia destaca isso, irmão. Jesus está mostrando a qualidade de Éfeso, e tem duas qualidades, que eram a igreja que trabalhava e a igreja que refutava as heresias, não aceitava as heresias. Repito, por que fazer isso? Por que executavam isso? Porque tinha alguém ensinando, que era o líder da igreja, mas a carta foi endereçada exatamente para ele continuar ensinando para a igreja como deveria fazer, porque havia um defeito que eles teriam que corrigir. E quando aqui Jesus está especificando a qualidade da igreja de Éfeso, irmão, muitas das vezes quando as nossas qualidades são reconhecidas, e a gente fica inchado, né? A gente fica lá em cima, oh glória, oh aleluia, Jesus é bom, Jesus tem honra para mim. Claro que tem honra, irmão, só que nós não podemos atribuir honra para nós, sendo que não somos nós que avaliamos o trabalho que fazemos. O grande problema nosso é que queremos nós mesmos avaliar o que fazemos. Quem avalia é o dono da igreja, que é Jesus. Temos que entender isso. Quem tem que avaliar é ele, e quem vai dar a nota é ele, não somos nós. Jesus olha para a igreja de Éfeso e vê duas qualidades: trabalha e nega as heresias, não aceita, porque tinha alguém ensinando a boa palavra de Deus. Então, primeiro destaque é isso. Então, mostrando a qualidade da igreja de Éfeso. Bem, deixa eu rodar aqui,
senão não vou conseguir terminar hoje o assunto. Irmãos, quando na verdade mostrou duas qualidades, agora já vamos para o defeito, porque depois eu tenho que falar das ações dela, o que tinha que fazer. São três coisas que nós vamos aprender, estamos aprendendo aqui. Mostra a qualidade da igreja de Éfeso, mostra o defeito da igreja de Éfeso e mostra o que ela tinha que fazer. O que ela tinha que fazer. Então ao mesmo tempo, irmão, não adianta a gente dizer que a pessoa está errada e não darmos a receita para sair do erro, tá? Não adianta de nada. Apontar pecado e não dar saída do pecado, isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para confrontar, mostrar o erro e vem mostrar a saída, mostrar como que sai disso. Então nós que temos que aceitar isso. Então já entendemos a qualidade da igreja de Éfeso. Bem, vamos entender agora o defeito da igreja de Éfeso. Vamos ver isso à luz da Bíblia. Olha, o versículo de número 3 especifica ainda o trabalho: sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Continua mostrando o trabalho, a dedicação do trabalho da igreja de Éfeso. Aí diz o versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha, a igreja de Éfeso trabalhava, a igreja de Éfeso refutava as heresias, aquele que se dizia que era apóstolo e não era coisa nenhuma, ela refutava, mas ela perdeu algo. Irmão, ela perdeu o primeiro amor. Vamos lá, vou destacar aqui duas coisas para você. Irmão, pautar a vida, na verdade, se não tiver um sentimento de amor, não vale de nada. Vou repetir: pautar a vida com a verdade, mas não ter um sentimento de amor, não vale de nada. Porque tudo aquilo, irmão, que eu vou colocar a palavra de Deus na minha vida, eu tenho que colocar com amor, eu não tenho que colocar para mostrar para os outros. Eu tenho que praticar isso com amor, não para poder mostrar para os outros. A verdade tem que entrar na minha vida para me transformar, e não para me massagear o meu ego. Primeiro que a palavra de Deus não faz isso, ela não massageia a ego, ela vem para confrontar. Então, a igreja de Éfeso trabalhava, mas trabalhava não com amor. Aí que estava o problema. A igreja de Éfeso refutava as heresias, refutava, mas não refutava com amor. Refutava para lá e dizia que era do demônio, que era do capeta, não queria nem saber. Capeta é coisa nenhuma, lapeta, eu uso o nome lapeta, cai nada. Aqui que vem é só o Espírito Santo, só Jesus. Lapeta é para lá. Irmãos, quando Jesus ele mostra o defeito da igreja, a igreja trabalhava, mas não tinha amor. A igreja refutava a heresia, mas não refutava com amor. Irmãos, vamos ver isso à luz da Bíblia? Abre lá, por favor, em Éfeso, capítulo de número 3, Éfeso 3 e o verso 17. Abre isso lá, na Bíblia. Quando a Bíblia fala aqui, fala que perdeste o amor, é que estava perdendo a essência de fazer. Estava perdendo a essência de realizar. Porque defendia, porque agia, porque trabalhava, porque seguia até um certo ritual, de certo valor, mas não tinha amor no que fazia. Irmão, sempre eu tenho ensinado isso na igreja. Eu não, é a Bíblia que ensina essas coisas para a gente. Eu vou repetir. Irmão, tudo que eu for fazer, por exemplo, a gente está fazendo culto todo dia tem mensagem, todo dia estamos cantando. Eu tenho que fazer isso com amor, não posso fazer isso achando que isso é um peso, não, ainda que eu me canso, estou me cansando muito mais do que os dias normais, mas eu tenho que fazer isso com amor, com prazer de estar aqui ministrando a palavra de Deus para você, não para me mostrar para os outros alguma coisa, não. Eu estou revelando a palavra de Deus para você, assim que Deus está dando para mim, estou transmitindo para você. Eu tenho que fazer com amor, eu não tenho que demonstrar conhecimento, eu tenho que transmitir o ensinamento de Deus para nós estarmos na presença dele. Vamos lá, Efésios 3, abre a Bíblia lá, Efésios 3, e o verso é o de número 17, verso de número 17, a Bíblia vai especificar exatamente o que eles perderam a essência do amor naquilo que se fazia. Tem que ter amor naquilo que se faz, irmão. Eu tenho que estar no culto com o coração quebrantado. Você aí, você está apresentando o culto para Jesus de todo o teu amor.
E repito, quem vai fazer a avaliação disso não é você não, é Jesus. Então eu tenho que fazer o meu melhor, o meu máximo para Ele. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, mostrando a falta deles algum tempo atrás. E agora lá João revela de novo esse mesmo acontecimento, ou seja, a igreja ao longo dos anos estava caminhando, trabalhando, refutando, mas não tinha amor. Não tinha amor no que se fazia para Deus e nem para os outros. Fazia para se dizer que era melhor. Isso não pode acontecer no nosso meio, irmão. Perdeu a essência do amor, perdeu o primeiro amor, irmão. Quando nós estamos na presença do Senhor, de todo o nosso coração, irmão, nós não vamos procurar lugar para fazer, nós vamos fazer a obra do Senhor em todos os lugares. Nós não vamos procurar os pedestais da vida para poder, assim nós usarmos para poder demonstrar. Nós não vamos procurar plataforma, elevação, púlpito, microfone para poder fazer. Nós iremos fazer porque tem amor em nosso coração. Não iremos fazer para os outros ver que a gente está fazendo. Iremos fazer porque Deus transformou a minha vida, transformou a sua vida. Aí nós iremos fazer e Ele vai ver, e Ele vai honrar você. Glória a Deus. Mais um texto bíblico em Éfeso mesmo, 4:2. Irmãos, aqui Paulo já chamou a atenção, alguns anos atrás. 4:2, Éfeso 4:2, olha só, aqui no 3, estando arraigados e fundados em amor. Agora, Éfeso 4:2, que diz assim, olha o texto, 4 verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, o que eles não estavam fazendo. Irmão, repita a frase, pautar a verdade sem amor não tem validade quase nenhuma, porque não tem algo, não tem a essência, não tem o que dá o valor, irmão, para a nossa vida, do que fazemos, é o amor. Aquilo que estamos, vou ler de novo 2, e Paulo já estava tratando disso alguns anos atrás, da igreja de Éfeso, e João trata de novo, Jesus chamando a igreja de novo a atenção. Estava lá trabalhando, estava lá refutando as heresias, estava lá tendo a verdade, mas não tinha amor um com os outros. Escute uma coisa, cobrar amor dos outros e não amar e não praticar não resolve nada, como eu disse, pautado até da verdade, mas não tem a essência da verdade para que isso te mobilize a fazer. Vou ler de novo, 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportar não é engolir o erro do outro, não é isso. Suportar é você ser um suporte. Vamos falar de bengala para a gente entender. É exatamente isso. O pecado, irmão, faz a pessoa ficar doente. O pecado faz a pessoa ficar fraca, o pecado faz a pessoa ficar anêmica, o pecado faz a pessoa não enxergar nem direito, nem ter força para andar, então precisa de alguém carregar ela. É isso que nós temos que fazer. Esse momento que estamos vivendo, a igreja que é você, precisa de estar ligada na haste principal, no tronco principal do candelabro, que é a instituição, para que você possa de fato ter azeite. Quem está ligado em Cristo tem azeite, quem vive para Cristo tem azeite. A haste sozinha não terá condições de ter azeite, mas ela ligada em Cristo sim, terá azeite. Aí sim, o castiçal, o candeeiro, irá produzir luz suficiente para um ambiente que está em trevas, para que possa ter claridade naquele local. Como é que vai ter claridade naquele local se muitos de nós estamos apagados? E depois nós queremos culpar a igreja, culpar os outros, culpar a instituição. Irmão, e o culpado somos nós mesmos, porque o produto para que a instituição seja luz, eu estou falando produto, para que seja luz, é eu. E como que eu estou apagado, como é que então eu vou produzir luz aonde eu estou?
Eu vou produzir luz lá se eu estiver enxertado na videira verdadeira que é Cristo. O que a igreja de Éfeso fez? Perdeu essa essência. Não tinha essa essência. Cobrava dos outros, era até a verdade, dizia até a verdade, ensinava até a verdade, mas não praticava a verdade. Não tinha essência no que fazia. Aleluia. Glórias a Jesus. Tenho certeza que esta palavra está falando com você, pois comigo está falando. Comigo está chamando a minha atenção, que eu só tenho condições do local onde eu estou adorando a Deus, ser luz, se eu for luz, estiver ligado na haste. Se eu estiver ligado na haste, mas a igreja hoje está assim, está assado, está assim, está assado. Irmão, se está assim, está assado, o culpado é você. Ou o culpado sou eu. Estou falando eu como ovelha. Todos nós somos responsáveis. Se a luz está se apagando, porque aqui, Jesus depois diz o seguinte: se vocês não mudar, eu vou arrancar o candeeiro, eu vou tirar isso de vocês, eu vou tirar a fonte, vou tirar o azeite, mas irmão, o culpado nenhum, é todos. Aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Vamos lá, nosso tempo já foi, tem muita coisa ainda a dizer. Então entendemos aqui que a igreja de Éfeso perdeu a essência, trabalhava, refutava, trabalhava para Deus, refutava as heresias, não aceitava os falsos mestres. Tem muito crente aceitando qualquer coisa, gente. Irmão, pode aceitar qualquer coisa, aceite a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Escute bem, você agora está em casa, você agora está sendo pastoreado, a gente está te pastoreando ainda, estou te ensinando a palavra de Deus, e eu quero te aconselhar, você tem que ficar com a palavra de Deus, com aquilo que nós estamos te ensinando. O seu pastor está te mostrando a palavra do Senhor, e nós precisamos de ficar com a palavra de Deus. O candeeiro, que é a igreja, ela só tem condições de produzir luz em suas hastes que estão ligadas no tronco principal, onde está o azeite, se tivermos ligado lá de fato, porque lá tem azeite. Se tem azeite, irmão, tem azeite para você. Aleluia, glórias a Jesus. Então, aprendemos que tem duas qualidades, aprendemos que tem um defeito e que tem que corrigir esse defeito. E a Bíblia mostra a realidade do defeito e a Bíblia chama a atenção da igreja para 3 atitudes. Glória a Deus. A Bíblia Jesus leva a igreja de Éfeso para 3 atitudes para continuar candeeiro. Olha, se a haste não estiver aqui, irmão, não tem luz. Se não estiver ligada com Jesus, não tem luz. Então você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor Jesus, porque você sozinho não vai dar luz em coisa nenhuma, você está tombado. A haste sozinha, irmão, ela tomba. Ela precisa da unidade, você está entendendo? Irmão, ei, você tem que entender que você sozinho tomba, porque a haste, irmão, ela não tem base. A haste, ela está baseada em Cristo, Ele é a rocha, nossa base é Jesus. Ele que é a fonte. Se eu estiver ligado nele, irmão, não vai tombar, porque aqui tem azeite, aqui tem boa palavra, aqui tem verdade para nos corrigir. Irmão, como eu disse, voltar-nos da verdade, mas não dar o caminho para sair do pecado, não tem validade nenhuma. Eu tenho que te mostrar a verdade da palavra de Deus, mas te dar saída. Isso é evangelho. O evangelho aponta o erro e o evangelho mostra a saída do erro. E isto é evangelho, para que você saia do erro e esteja na presença do Senhor. Bem, então vamos lá. Vamos aprender agora aqui as 3 atitudes que a igreja de Éfeso deveria fazer e que nós também temos que fazer. Vamos lá. Versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te. Primeira coisa, arrependimento. Primeira atitude, arrepender. Escute,
O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, ele não arrependeu quando ele estava lá cuidando de porcos, como a gente acha, a gente pensa, né? Não. Ele não arrependeu porque lá ele estava com fome e ficou com vontade de comer até a comida do porco. Não, não era isso não. O arrependimento dele, que ele lembrou que na casa do pai dele tem coisa muito, mas muito elevada, ao ponto que os empregados do pai dele estavam melhor do que ele, que era filho. Então ele se arrependeu pela lembrança do que o pai é. Cadarachuia cápia. Aleluia! Oh, glória! Ele arrependeu pela lembrança. Ele diz: na casa do meu pai os jornaleiros têm tudo, na casa do meu pai tem tudo e eu estou aqui. O arrependimento é isso, irmão, é mudar de direção, é mudar de pensamento, é mudar de atitude, é mudar de visão. Canarachurique alassurabai. Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus. Você pode sentir aí também na sua casa, pois Jesus está tratando de você, Jesus está falando com você, Jesus está te ensinando a verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, no versículo 7, Jesus diz: lembra-te e arrepende-te. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Irmão, porque tem muito crente aí que não prospera na vida espiritual, e até mesmo na física, porque não confessa e nem deixa, vai andando de qualquer maneira. Irmão, é momento de você voltar, e você que não aceitou Jesus, é momento de você estar nos pés do Senhor, é momento, arrepende-te. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte para a igreja: olha, vocês têm qualidade, estou vendo a qualidade de vocês, mas vocês têm um grande defeito. O que vocês fazem, a qualidade de vocês precisa de estar norteada e envolvida com amor. Então vocês precisam arrepender. Mas pastor, arrepender, eu sou crente. Irmão, temos que arrepender. Lembra de onde errou, lembra o que fez, lembra de onde tu caíste, lembra o que você tem que fazer. Aleluia. Quando o filho pródigo, ele lembrou do pai, ele lembrou do momento que chegou perto do pai: me dá herança. Irmão, quando o filho pródigo pede o pai, me dá herança, está dizendo: irmão, o filho só tem herança depois que o pai e a mãe morrem. Ele está dizendo: o senhor para mim já está morto, tá? Me dá minha herança. Isso que ele está dizendo para o pai. Primeira coisa, primeira atitude que tem que ser feita, irmão, não estou dizendo aqui para pessoas não crentes, não estou dizendo para nós crentes: arrepende-te. Lembra de onde caíste, o que você perdeu ao longo do tempo. Lembra-te, ainda que você trabalhe, ainda que você refuta as heresias, lembra que alguma coisa a gente perdeu. A gente tem que estar ligado na videira verdadeira. A haste sozinha, ela cai. Você está entendendo? A haste sozinha, ela cai, mas a haste que está ligada no tronco, na haste principal, onde tem azeite, que é Jesus, irmão, não tomba não, ela fica fixa. Tem vento, mas não derruba ela. Tem vento, assopra, mas não apaga a luz e o fogo que está nela. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh aleluia. Irmão, eu estou sentindo a glória de Deus aqui na minha casa sozinho. E você aí? Aproveita para adorar a Deus. Vamos lá para a segunda atitude. Até passei do meu tempo. Segunda atitude que ela deveria fazer: lembra-te, versículo 5, lembra-te por onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando fala isso, pratica as primeiras obras, está dizendo o seguinte: faz o que tem que ser feito desde o princípio, como você fazia. Faz o que tem que ser feito desde o princípio, como você fazia. Volte às práticas, mudança de atitude, mudança de rumo. Irmão, a Bíblia está mostrando como nós devemos fazer. E vamos ler o versículo nisso? Vamos ler na Bíblia? Abre lá, é Mateus 3,8. Mateus 3,8. Vou correr um pouquinho aqui agora, por causa do tempo, viu? Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Mateus 3,8. Mateus 3,8. Voltar. Irmão, é reconhecer.
Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos para a terceira atitude que tem que ser feita. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Arrepender, lembrar de onde caíste e voltar às primeiras práticas. Lembra de onde caístes, o que perdeu ao longo do tempo, arrepende-te do que perdeu e volta-se para o Senhor. Irmão, lembrar, como eu sempre tenho ensinado, eu repito o que está escrito na Bíblia. Irmão, quando eu estou diante do Senhor, eu tenho que clamar a Ele perdão pelos meus pecados, e eu tenho que enumerar o que eu errei, o que eu fiz. Senhor, eu fiz isso mesmo, eu fiz isso aqui, ó. Assim, eu me perdoo tudo que eu fiz, pronto, acabou mesmo. Não tem sentimento nenhum e não tem perdão para isso não, irmão. Mas quando eu peço lembrar, eu errei aqui, ó, eu fiz foi isso, Senhor. Irmão, é uma atitude que sai daqui de dentro do coração, dói. E quando dói esse momento, irmão, eu vou pensar de novo para eu não cair nesse erro. Então eu tenho que ter essa atitude. Deus sabe, mas eu preciso ter atitude de colocar sentimento no que eu faço. Lembrar de onde eu caíste, do que eu errei, para que eu não pratique a mesma coisa que eu fiz um tempo atrás. Arrepender, mudar de rumo, voltar, estar na presença do Senhor como tem que ser feito. Glória a Deus, glória a Deus. Vou terminar que o tempo já foi, né? Temos que orar ainda. Vou terminar aqui, quando Jesus diz o seguinte: lembra, arrepende-te e volta. Quando brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castição, se não te arrependeres. Vai arrancar, vai tirar a haste, porque a igreja continua, porque a igreja é dele, irmão. Aí depois Jesus diz até outra qualidade dele: tem porém que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Alguém queria desviar as pessoas de Jesus, alguém queria mudar as atitudes da verdade. E nem precisa entrar na questão numérica, quem era nicolaíta, não importa quem era, o que importa é Jesus, irmão. Tem a gente vai se deter numa coisa que não tem resposta. Vamos ficar aí com a palavra de Deus. Quem era? Era um homem que queria desviar as pessoas da presença de Deus e levar para um outro caminho, como Jesus fez. Ele queria ser uma espécie de Jesus, só para você ter uma ideia. Mas quem era ele? Fica por aí e pronto, irmão, eu não tenho que me deter nele, porque não tem nada para nós, o que tem é Jesus. Nós temos que ficar aí com Cristo. Aí, no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, está dizendo para você, e você está ouvindo a palavra de Deus. Dê atenção no que Deus está dizendo para você hoje. Ao que vencer, ou seja, aquele que de fato olhar de onde caiu, arrepender dos seus atos e voltar às práticas, ao que vencer a si próprio, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, árvore da vida, Jesus Cristo, porque você terá comunhão com Ele. A árvore da vida é Jesus Cristo, ou seja, terá vida eterna, aqueles que dão ouvido aos conselhos daqui, ó, da Bíblia. Irmão, só para repetir, na verdade, você pode ver essa mensagem várias vezes quando você quiser, lá nos canais. Mas vamos repetir aqui. Lembrou de Deus, Jesus mostrou as duas qualidades da igreja de Éfeso, trabalhava e refutava as heresias. Mostrou os defeitos dela. Fazia tudo isso, mas sem amor. Eu tenho que fazer isso com amor. Perdeu a essência. Depois Jesus fala com eles, para eles ter 3 atitudes: lembrar de onde caíste, arrepender dos seus atos, porque caiu, e voltar para os caminhos do Senhor. Então eu tenho que lembrar, eu tenho que me arrepender, mas eu tenho que voltar. E aqui a Bíblia diz também, se a gente não fizer isso, seremos tirados, arrancados, iremos perder, ou seja, a haste sozinha tomba. E lá no versículo 7, Jesus diz o seguinte: aqueles que der ouvido aos meus ensinamentos, vai alimentar da árvore da vida, que é o Senhor Jesus, ou seja, salvação, a eternidade para você. Deus te abençoe ricamente. Amanhã aqui estaremos, se assim Deus permitir. Amanhã aqui estaremos, eu vou seguir com as cartas de Éfeso.
Vamos falar da outra igreja aqui a partir do versículo 8, tá bom? A partir de amanhã vou continuar aqui falando de igreja. E a igreja, claro que somos nós, mas está refutando aquilo que porventura está nos afastando de Deus. Deus abençoe, amanhã aqui estaremos transmitindo a palavra de Deus. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como Salvador, e você que não voltou, volta para os caminhos do Senhor Jesus. Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Nós já extrapolamos muito tempo e nós temos que orar ainda de joelho. Então logo agora já vamos orar, viu, irmão? Todo dia 19 horas culto aqui e também 20 horas a gente vai estar orando. Hoje nós passamos até um pouquinho do horário, me perdoe, mas vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus após o culto aqui. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por essa oportunidade, te adoramos por essa vitória, pela tua boa palavra, e que assim possamos gravar em nosso coração, no nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, juntos, amém. Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor, igreja.